E o tornado que atingiu o estado do Paraná deixou pelo menos 6 mortos, foi o mais letal em 30 anos. O Pedro Trito explica pra gente a causa da chegada desse fenômeno climático na região. O tornado que atingiu o interior do Paraná e deixou pelo menos 6 mortos é o mais letal registrado no estado em 3 décadas. Com ventos que ultrapassaram 250 km por hora, o evento também foi um dos de maior intensidade já medidos no país. Mas afinal de contas, o porquê esse fenômeno aconteceu? O tornado foi formado por uma supercélula, informou o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado, o CIMIPAR. Esse é um tipo especial de tempestade que pode durar até 6 horas e percorrer centenas de quilômetros. No final da tarde de sexta-feira, uma dessas tempestades gerou um tornado sobre o município de Rio Bonito do Iguaçu. A formação provocou tombamentos de carros, quedas de árvores e também destruiu por completo casas de alvenaria. Na escala Fujita, que determina a intensidade dos tornados, a tempestade foi classificada como um F2, quando são registrados ventos entre 180 e 250 km por hora. Segundo a gerente de meteorologia do CIMIPAR, Sheila Paz, as rajadas ultrapassaram a 250 km por hora em algumas regiões da cidade, o que o elevaram a um F3, ou seja, com ventos entre 250 e 330 km por hora. O CIMIPAR possui radares meteorológicos aqui no Paraná. Eles nos dão suporte para a identificação desses sistemas em tempo real, mas é através deles, da análise desses dados, que a gente começa a identificar questões mais técnicas relacionadas a essas imagens, como, por exemplo, quando a gente consegue identificar uma torção, um giro dentro da própria imagem do radar. Isso significa que a gente consegue ver uma massa de ar se afastando e outra se aproximando do radar. Essa torção consegue fazer com que a gente identifique esse movimento circular presente no tornado. Sheila Paz explicou que a causa do tornado está relacionada à formação de um ciclone. A ocorrência dele estava relacionada à formação de um ciclone, que é uma área de baixa pressão que começou a se organizar entre o Rio Grande do Sul e o Oceano Atlântico. Essa área de baixa pressão se aprofundou e conseguiu também fazer com que uma frente fria mais organizada avançasse pela região sul do Brasil. Isso tudo foi muito rápido. Sexta-feira foi onde foi a ocorrência inteira desse evento aqui na região sul do Brasil. O doutor em meteorologia pelo INPE, Giovanni Dolif Neto, explicou que a região atingida é bastante propícia para tornados. Para a gente detectar a existência, a presença de um tornado, você precisa de um sistema de radares, né, para detectar ali as supercélulas, a assinatura de gancho ali nas imagens de radar. E a magnitude dele também é muito difícil de estimar, é um desafio da ciência, né? E então fica difícil, era um ambiente propício para a formação de tornados. Agora, você dizer qual vai ser a categoria do tornado e a cidade exata onde ele vai se formar, né, é muito difícil. O que a gente consegue prever é uma área, uma região, ó, nessa região aqui tem chance de tornados. Mas a exata intensidade dele, o ponto e o instante, isso aí a gente só com minutos de antecedência. O chefe de operações do Centro de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil de São Paulo, Tenente Rodrigo Jordão, orientou que, durante eventos extremos, o mais importante é a pessoa não se expor. A gente orienta que quem está na sua residência, um ambiente tranquilo, de alvenaria, por exemplo, que fique na sua residência. Evite ficar próximo de janelas, de estruturas metálicas, que vai permanecer numa situação confortável. Se acabou se expondo, foi para uma área aberta, foi para a rua, foi trabalhar num comércio, evite principalmente ficar em áreas que possam ter queda de árvores, queda de poste de energia elétrica. Procure um local abrigado, um abrigo como um comércio, uma casa de um vizinho, por exemplo, se não deu tempo de chegar na sua residência, e jamais enfrente uma enxurrada, uma inundação. Segundo um estudo da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, a ocorrência de tornados no país é mais frequente do que se imagina. Entre 1990 e 2011, por exemplo, foram registrados ao menos 205 desses fenômenos em território nacional. E a tendência, com as mudanças climáticas, é de aumentar.
E ainda sobre essa devastação na região sul do país, o tornado, os fenômenos climáticos, a gente vai conversar agora com a Mariana Palota, que é meteorologista do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Oi, Mariana, bom dia, bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia, muito obrigada. Mariana, por que ainda é tão difícil prever o surgimento, né, desses tornados e desses fenômenos que impactam tanto ali na vida dessas pessoas? Nós vimos que dessa vez, por exemplo, houve uma série de alertas, mas mesmo assim os alertas não foram capazes de, prevenir a morte, por exemplo, de 7 pessoas. O tornado é um fenômeno bastante difícil de ser previsto. Ele é muito rápido, ele atinge um ponto muito localizado, então foi um município, né, que foi atingido aí, mas uma devastação, assim, imensa. Ele tem esse potencial de devastação muito grande e ele é realmente muito difícil de ser previsto. A gente tinha ali uma área que era potencialmente, poderia ser atingida por um tornado, poderia haver uma formação de um tornado nessa região, e essa região do sul do Brasil, né, o centro-sul ali do Paraná, oeste do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, é uma área climatologicamente propícia à ocorrência de tornados, ainda que eles sejam pouco frequentes. Então, a gente tinha ali um combustível todo que poderia dar a formação de um tornado, mas, como eu te disse, ele é muito localizado, é um fenômeno muito localizado, com uma previsibilidade muito baixa, então a gente só consegue ter alguma noção de que um tornado está se formando com 1 hora, assim, a minutos de antecedência. Então, realmente, algum alerta desse tipo, os sistemas que a gente tem aqui no Brasil de detecção ainda são bastante difíceis, né? A gente não tem uma capacidade ainda para detectar e alertar e ter um plano de evacuação para uma cidade, no caso como Rio Bonito do Iguaçu, para tentar evitar esse tipo de tragédia, né? Realmente um fenômeno bastante complicado de se prever. Pois é, diversas pessoas hospitalizadas, precisando de cuidados, né? 6, infelizmente, morreram. Mas, Mariana, qual que é a diferença de furacão, tornado e como eles se formam também pelo nosso país? Porque antes a gente não tinha registros, né, no Brasil de intercorrências como essas. Como eu te disse, o tornado, ele tem ali, acontece, né, nessa região da região sul. Ele é pouco frequente, mas ele acontece, tá? Assim, a gente tem alguns registros muito pontuais. A gente tem registros ali na região do Paraná de 2015, em Xanxerê em 2015, que é um município de Santa Catarina, do oeste de Santa Catarina. Foram tornados também ali na ordem de categoria de F3, que foi esse que aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu. Então, não são fenômenos, assim, incomuns. Eles acontecem, apesar de serem pouco frequentes. Um tornado, ele é uma região de ventos muito intensos, né, que giram ali com bastante intensidade, mas é um fenômeno bastante local. Um ciclone, que foi o caso, o ciclone extratropical, que foi o que deu o combustível para que esse tornado se formasse, né, foi uma frente fria oriunda da formação desse ciclone que gerou as áreas de instabilidade que ocasionaram esse tornado. O ciclone, por exemplo, já é um fenômeno de escala muito maior. Ele ali ele se ocupou ali da costa de Santa Catarina até São Paulo. Então ele é um fenômeno muito maior, com ventos muito mais sustentados, que duram muito mais tempo e que não são tão intensos assim, né? Então são ventos que têm uma intensidade muito menor. Do ciclone estava na ordem ali de 100 km por hora, mais ou menos, o que fosse atingir a costa, e o tornado localmente gerou ali ventos na ordem de 250 km por hora. Então são magnitudes diferentes, apesar do ciclone ser um fenômeno mais amplo, ele causa ventos um pouco menos intensos, e o tornado, no caso, é um fenômeno local com ventos muito intensos, né, muito intensos localmente. O furacão, ele é um ciclone tropical, e ele tem realmente uma ocorrência muito, muito, muito baixa aqui na costa da América do Sul. A gente tem registro de um furacão, né, um ciclone tropical, que é o Catarina, de 2003. Esse é o único registro que a gente tem aqui na América do Sul. Na América do Sul não, né, aqui na região sul do país, no centro-sul da América do Sul, é o que a gente tem em registro, né, de
furacão, então é realmente um fenômeno bastante raro e outra magnitude também. Ele é um ciclone tropical que também atinge vários quilômetros, normalmente se forma em regiões oceânicas, e os que são mais frequentes, que são ali na costa da América do Norte, na região do Caribe, esse sim, ali é uma região bastante frequente de ocorrência de ciclones tropicais, no caso furacões, né? Então são fenômenos de magnitudes bastante diferentes. Um furacão, por exemplo, atinge uma área muito maior durante vários dias, com muita chuva e com muito vento sustentado. Então fica ventando, não é esse fenômeno local que, assim, em questão de minutos, devasta e acabou. Agora, Mariana, de que forma as mudanças climáticas têm promovido cada vez mais, né, esses fenômenos? Antes a gente não via eles tão frequentes no Brasil. Por que eles estão vindo cada vez mais para cá, para o nosso território? Existe uma explicação, e principalmente na região sul do país? Os extremos de todos os extremos no mundo, né? Assim, tanto de chuva quanto de eventos, como no caso tornados, furacões, eles são potencializados pelas mudanças climáticas. Então a gente tem aí um aquecimento do planeta como um todo, sustentado aí nesses últimos anos, né? A gente tem registrado ano após ano recordes de temperatura, e esse aquecimento anormal do planeta potencializa esses extremos. Então a gente acaba registrando, aí a gente tem nos últimos anos registros de ondas de calor muito intensas, de chuvas muito intensas. Então, o calor, esse aquecimento do planeta, uma maneira de ele tentar, do planeta tentar se estabilizar, é justamente jogando para esses extremos. Então, por isso que agora a gente tem um pouco mais de percepção, né, de que está ocorrendo mais eventos extremos, porque sim, a gente tem esse aquecimento aí do planeta nos últimos anos. E a gente está na realização da COP30, né, que realiza as tratativas para que a gente minimize esses impactos causados pelas adversidades climáticas. Antes até a gente via também, né, chuvas que eram volumosas em determinados locais, tudo, só que não tinha um espaçamento. Eu mesmo já fiz reportagem, por exemplo, numa mesma propriedade, onde chove em determinado ponto e cerca de 5 quilômetros adiante não choveu nada. Então o pasto fica numa diferença assim, realmente gritante. A gente vai ver cada vez mais isso, caso a gente não tome medidas também para minimizar esses impactos? Minimizar impactos num cenário de mudanças climáticas é uma coisa bastante difícil de ser, sim, da gente conseguir ver de um dia para o outro, né? Então são medidas que a gente tem que ir tomando com o tempo, a gente entendendo o tempo e o clima, como as coisas estão evoluindo, e tentar começar a se preparar para esses tipos de eventos extremos, né? Então sempre tentar procurar órgãos governamentais para saber melhores previsões, tentar se planejar ao máximo, se planejar para os riscos também. Então, tanto riscos em questão de agricultura, né, que é uma dos carros-chefes aqui, né, da economia do nosso país, né, para tentar se preparar. A previsão de tempo, apesar de ser tão difícil, né, com tantos eventos extremos aí acontecendo, a previsão de tempo tem se aprimorado cada vez mais ano após ano. Então, tem uma confiabilidade muito grande, também ajuda bastante nesse tipo de situação, né? Esse fenômeno mesmo do ciclone, apesar do tornado ser um fenômeno de, como te disse, baixa previsibilidade, o ciclone, com toda o seu impacto que causou aí por onde ele passou, né, foi muito bem previsto, né? Os órgãos de defesa civil, de todos os âmbitos, desde o municipal até o federal, emitiram alertas, vídeos à população. Então isso já ajuda, é uma maneira de ajudar, tanto assim a parte de agricultura quanto a parte social das pessoas e tudo mais, para todo mundo se proteger, para todo mundo ficar atento ao que possa acontecer em relação ao tempo e ao clima. Muito obrigada, Mariana Pallotta, que é meteorologista do CEMADEM, pelas informações. Muito obrigada, bom dia.